Olá, meu querido irmão, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Método Liberty. É um prazer te ter por aqui de novo. Hoje nós vamos estar falando a respeito do conhecimento. E eu tenho certeza que todo o conhecimento que você já adquiriu nessas duas últimas aulas tem feito você mudar bastante coisa, né? Principalmente na sua mentalidade. Eu tenho certeza que algumas coisas que eu te ensinei certamente pareceram controversas, pareceram de alguma forma loucura, mas na verdade é tudo baseado na palavra do Senhor. E hoje a nossa aula sobre conhecimento, que é um módulo, o módulo de conhecimento, também vai fazer você explodir a sua mente, vai fazer você acreditar muito mais em si mesmo e vai fazer você ter uma percepção diferente do mundo. Porque a minha intenção é exatamente essa, é te tirar de um lugar e colocar em outro lugar, é te tirar de um nível de mentalidade e te colocar em um nível maior na sua mentalidade, te tirar de um nível espiritual pequeno e te colocar em um nível espiritual mais alto. E eu espero que eu esteja sendo muito feliz e alcançado o êxito, que é esse o meu objetivo, afinal de contas, que é fazer isso na sua vida. Mas sem enrolação, nós já vamos estar entrando na nossa aula a respeito de conhecimento. Mas antes eu preciso dar uma contextualizada melhor para que você consiga entender o que nós vamos falar a respeito de conhecimento. Conhecimento, não sei se você concorda comigo, creio que sim, é uma coisa muito branda. Se eu falar para você, eu tenho conhecimento, vai ficar aquela coisa vaga, mas você tem conhecimento, conhecimento é exatamente do quê? Porque o conhecimento tem várias áreas. Tem conhecimentos, por exemplo, uma pessoa pode ser formada em ciências, uma pessoa pode ser formada em matemática, uma pessoa pode ser formada em física, uma pessoa pode ser... Enfim, são várias as formas de conhecimento que todos nós podemos ter. E eu tenho certeza absoluta que você tem algum conhecimento. Não importa a área, você tem um conhecimento. E o conhecimento, ele é algo bem interessante, porque existe um leque muito grande, existe uma disponibilidade muito grande para nós. Mas principalmente se tratando do conhecimento de hoje em dia que está disponível, principalmente relacionado às tecnologias, esse conhecimento ele é muito grande, é muito vasto a disponibilidade de conhecimento. Mas para aquilo que nós queremos aprender, que é o objetivo do treinamento Método Liberty, é exatamente ensinar não você a ter todo tipo de conhecimento, mas você ter um conhecimento específico, um conhecimento afunilado. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque o conhecimento, não adianta você ter conhecimento de muitas coisas, mas você não ter conhecimento de alguma coisa específica. E eu vou te ensinar exatamente isso. E qual a importância de você ter um conhecimento específico. Mas tudo isso tem a ver com a aula passada, que é a respeito de direção. Por quê? Porque nós aprendemos que Deus ele tem um plano perfeito para mim e para você, certo? Nós não aprendemos isso? Nós não aprendemos que Deus, quando nos fez, ele contou todos os nossos dias, ele traçou um plano perfeito para a minha e para a sua vida. E a partir do momento que ele traçou um plano perfeito para a minha e para a sua vida, ele vai também ter que disponibilizar um conhecimento específico para a minha e para a sua vida dentro do plano que ele traçou para nós. Para ficar bem fácil de entender, imagine você, Deus fala para você através de um irmão, Deus fala para você através de um sonho, Deus fala com você através da própria palavra, e ele te dá uma direção específica, fala assim, olha, ô João, você vai ser, eu quero que você seja um médico, por exemplo, eu quero que você seja um médico, e você vai ter que, lá no hospital que eu vou te colocar, dentro do hospital que eu vou te colocar, você vai precisar, você vai ser um médico diferente dos demais, você não vai ser um médico que vai confiar somente na ciência, somente na medicina, você vai ser um médico que vai confiar em mim, vai chegar momentos que eu vou pedir para você orar por um paciente, e através da sua oração alguma pessoa vai crer no meu servo, vai crer no Senhor Jesus, através de você, lá dentro de um hospital, eu vou estar te usando lá. Só que você concorda comigo que para você se tornar médico é muito difícil e você precisa de ter um conhecimento.
você precisa ser formado na área, você precisa ser formado em medicina para executar, então, a profissão de médico. E aí, a partir do momento que você tem a convicção de que é exatamente isso que Deus quer, aí todo o seu conhecimento vai ser direcionado para isso. Você vai afunilar toda a sua atenção, todo o seu toda a sua energia naquilo. Por isso que é importante você ter a direção, que é o que nós falamos na aula passada. Você busca a direção e aí você anda debaixo daquela direção para alcançar o objetivo, cumprir aquilo que o Senhor quer que você cumpra. E é isso que eu vou te ensinar aqui no módulo de conhecimento. Como que você vai conseguir fazer isso acontecer? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E nós vamos aprender isso. E a primeira coisa que nós vamos precisar aprender, já peço que você pegue sua caneta e um caderno, já peço a você que pegue o seu celular, não importa, anota na parede, não interessa. Estou falando isso de novo, parece até uma frase repetitiva, mas é só para dar ênfase que você precisa anotar o que eu vou te ensinar. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que você vai ter vários tipos de conhecimento, e o conhecimento mais importante que você vai buscar vai ser o conhecimento bíblico. Mas por que conhecimento bíblico? Porque através do conhecimento bíblico, você vai aprender a entender a forma que Deus fala, você vai aprender a forma com que Deus trabalha. Por quê? Porque através do seu conhecimento bíblico, através da sua busca pela palavra de Deus e a busca por entender a palavra de Deus, vai te fazer entender melhor a forma que Deus age e entender quais são os conceitos, quais são os preceitos, o que Deus espera de uma pessoa temente a Ele. E isso você vai encontrar na palavra do Senhor. Porque através desse conhecimento na palavra do Senhor, você vai conseguir afunilar e inclusive peneirar outros tipos de conhecimentos que às vezes não vão estar de acordo com a palavra do Senhor. Só para você ter ideia sobre isso que eu acabei de falar. Imagina que você vai fazer a faculdade de medicina, e aí a medicina, eles te ensinam uma coisa lá, um princípio, alguma coisa que não seja bíblica. Eu não sei, eu não conheço nada de medicina, mas imagina que tem alguma coisa que você vai lá, que vai infligir aquilo que está na palavra do Senhor. Então você vai acabar peneirando, afunilando aquilo ali, ou até mesmo excluindo aquilo ali. Então por isso que é importante você ter conhecimento bíblico para você entender e ter discernimento de outras coisas que você vai precisar fazer. Então vamos lá. Nada melhor do que falar a respeito do conhecimento bíblico do que mostrando na própria palavra, né? Salmos capítulo 119, versículos 103 a 105, o salmista vai dizer: Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso testemunho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista, ele está aqui falando que a palavra do Senhor, para ele, é como se fosse o mel. Ele está fazendo uma analogia, como se fosse o mel. E ele também coloca a palavra do Senhor como lâmpada para o teu caminho. E a palavra do Senhor, em muitos momentos, para não dizer todos, ela vai ser lâmpada para o nosso caminho. Ela vai ser a nossa direção. Ela vai ser o que vai nortear as nossas decisões. Então, por isso que é tão importante você ter o conhecimento bíblico. Mas conhecimento bíblico que eu me refiro não é você entender toda a Bíblia, a hermenêutica, homilética, esse tipo de coisa, não. É você entender coisas básicas a respeito da palavra, para que através dela você vai caminhando e fazendo outras coisas que o Senhor vai te dando a direção. Então, por isso que é importante você buscar na palavra. Não precisa se tornar um doutor da palavra, um mestre. Mateus capítulo 4, no versículo 4, o Senhor Jesus, ele diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus, aqui na sua tentação no deserto, ele responde Satanás, dizendo para ele: olha, nem só de pão vai viver um homem.
Nem só de pão vai viver o homem. Então vai ter momentos que eu e você nós vamos precisar muito de ouvir uma palavra, de ter receber uma direção da parte de Deus, para que a gente consiga cumprir nossa missão, para que a gente consiga viver uma vida plena nessa terra. Então o Senhor Jesus, ele fala que nem só de pão vai viver o homem. Então, ou seja, vai ter momentos que para nós permanecermos de pé, permanecermos firmes, a gente vai precisar receber uma palavra vinda direta da boca de Deus. E isso é extremamente importante para mim e para você. Outra forma de conhecimento que nós vamos aprender e que é tão importante quanto o conhecimento bíblico é exatamente as nossas experiências. As nossas experiências, elas vão ser um divisor de águas para que a gente ou viva uma vida plena ou tenha uma vida totalmente frustrada. Por quê? Porque imagine que você fez uma determinada coisa, por exemplo, você por alguns anos se dedicou a uma determinada profissão. E aí nessa profissão você foi lá, você trabalhou, você se dedicou, você se esforçou e você por algum momento achou que aquilo ali era a coisa que você precisaria fazer o resto da sua vida. E aí você ficou vários anos fazendo aquilo ali, mas chegou um determinado ponto que você começou a ficar fadigado, cansado, exaurido naquela profissão. E o fato de você ter ficado tanto tempo naquela profissão fez você não querer nunca mais trabalhar naquela área. E aí você entendeu que através daquele trabalho, você entendeu, fala, bom, isso aqui não é o que eu quero para a minha vida, não é o que eu estou planejando, não é o que eu quero para a minha vida. E aí você pega e decide tomar uma outra direção, você decide ir para outro caminho, só que aí você aprendeu que trabalhando naquela profissão específica que você trabalhou durante vários anos, não é o caminho correto, não é aquilo que você quer para a sua vida. Ou seja, você adquiriu uma experiência ali. Você adquiriu uma experiência de que aquilo ali não é algo que você quer para a sua vida. Mas também você pode adquirir experiências através de outras coisas. Você pode, por exemplo, imagina que você está na sua fase ali de saindo da adolescência para o início da fase adulta, e aí você conheceu imagine que você seja uma mulher, né? Se você for mulher, tá tudo certo. Se você for um rapaz, imagine que é uma namorada, para ficar tudo bacaninha aqui, certo? Sem preconceito. E aí, imagina que você conheceu um namorado, um rapaz, que ele tinha uma determinada tipo de personalidade. Ele era um rapaz extrovertido, um rapaz brincalhão, muito alegre, só que era um rapaz que ele muitas vezes fazia coisas tolas, fazia coisas idiotas e falava coisas idiotas, o que te feria muito em alguns momentos. E aí você chegou um determinado momento que você viu que aquele rapaz ele não iria mudar, que aquele rapaz não iria ter uma nova direção, pelo menos naquele momento. Naquele momento ele não tinha maturidade ainda que você, como moça, esperava daquele rapaz. E aí você fala assim, bom, esse não é o tipo de rapaz que eu quero. E aí você adquire uma experiência. Através disso você adquire uma experiência. Aí, na outra vez, quando surgiu um rapaz com aquelas mesmas características, com aquele mesmo tipo de personalidade, você vai falar, bom, eu já vi que esse tipo de personalidade, esse tipo de caráter, esse tipo de pessoa, eu não quero me envolver. Então você teve uma experiência. E aí, se você teve essa experiência, você vai adquirir um conhecimento. Conhecimento esse que você vai levar para a sua vida. Entender que pessoas com aquele tipo de personalidade não significa que sejam pessoas ruins, mas que para você, aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de personalidade, não é o tipo de pessoa para você carregar para a sua vida. O nome disso é experiências. Então, através da sua experiência, você também vai aprender muita coisa, vai adquirir muito conhecimento, e conhecimento vivido na prática. Eu posso dar exemplo, eu falei para você a respeito de relacionamento, eu particularmente vivenciei uma situação muito, muito parecida, mas um pouco mais pesada. Na minha fase ali, exatamente essa fase aí dos 18 para 20 anos, eu conheci uma determinada pessoa. Essa determinada pessoa tinha uma determinada tipo de característica e o resultado foi que
simplesmente deu tudo errado, não é a pessoa que eu estou hoje. Hoje, pela graça de Deus, eu vivo muito bem ao lado da minha esposa, mas eu precisei viver aquilo ali. Não precisava ter vivido, na verdade. Mas eu aprendi com a minha experiência naquilo ali, que aquele tipo de pessoa, com aqueles traços de personalidade, não é o tipo de pessoa que eu tenho que carregar para a minha vida. Então, aprenda com as suas experiências. Certo? Lá em Tiago, no capítulo 1, nos versículos de 2 a 7, o apóstolo vai dizer bem assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aqui, o apóstolo Tiago, ele está dizendo algo bem interessante. Ele está falando que através das experiências, no caso aqui ele falou tentações. Mas tentações é o quê? Situações que essa pessoa viveu, que ele foi tentado, induzido ao erro, induzido ao pecado. Imagine então que as tentações, ou seja, as experiências que você teve, que foram situações que te induziram ao erro. Nesse caso eu falei a respeito por exemplo, você conhecer uma pessoa e essa pessoa ser a pessoa errada. Imagine que com essas experiências você vai entender, você vai ter uma prova, a prova da vossa fé, que é o que ele trata como fé, entendeu? Então, através dessas situações que você viveu, através dessas situações que nós vivemos, a gente vai aprendendo, a gente vai lidando com isso e vai crescendo e vai amadurecendo, e a consequência disso é que nós vamos nos tornando pessoas pacientes, que é o que ele fala, que a prova, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, a paciência é uma consequência das nossas experiências, sejam quais forem as que nós vivemos. E ele também acrescenta que, através da paciência, a obra fica perfeita. A paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Ou seja, através das nossas experiências, nós vamos aprendendo. A lógica é nós aprendermos, né? Claro que se a gente permanecer no erro, nós vamos continuar agindo tolamente, e o resultado é apanhando mais e mais. Mas nós não queremos isso, né? Então nós vamos amadurecendo e vamos adquirindo mais sabedoria com essas experiências. Então, que eu e você, a gente aprenda, né, a importância de entender as nossas experiências e aprender com elas, porque a gente não venha ter uma vida sem direção e perdida. Por isso que é importante você ter conhecimento, e conhecimento vem, inclusive, das suas experiências, aprendendo aquilo que deu errado e extirpando a sua vida, arrancando a sua vida. Porque a lógica é a seguinte: o sábio, a pessoa que ele é sábio, que ele é prudente, ele aprende ou o que fazer ou o que deixar de fazer. Por exemplo, você errou na sua vida em uma determinada coisa, você aprendeu o que não fazer. Você acertou em algum momento em uma decisão e aquilo ali foi algo que foi muito produtivo na sua vida. Então você vai fazer aquilo ali. Então o sábio, ele ou ele aprende o que fazer ou o que não fazer. O resultado é, você nunca vai deixar de aprender. Outra forma de conhecimento que nós precisamos ter é através dos livros. Os livros, eles são importantíssimos para nós, porque através dos livros nós vamos adquirir conhecimentos e experiências, inclusive, de outras pessoas. Nós falamos agora há pouco sobre experiências, e as experiências, elas podem ser compiladas e colocadas dentro de um livro. E na maioria dos livros, o autor ele vai colocar experiências próprias dentro do livro. Às vezes por exemplo, Augusto Cury,
que é um dos grandes escritores, já faz muitos anos, é um dos grandes escritores do Brasil, ele utiliza a figura de personagens, ele coloca personagens para retratar uma situação vivida, ou por ele, ou por alguma pessoa que em algum momento falou para ele que vivenciou aquilo, e aí ele faz coloca personagens para retratar aquela história. E isso é algo maravilhoso. Através dos livros, eu particularmente tive muito conhecimento através dos livros. Se não fossem os livros, pouco provável, não estou dizendo que seria impossível, mas pouco provável que eu estaria aqui, por exemplo, falando com você numa câmera de celular. Por quê? Porque através de livros eu aprendi que a gente precisa ter uma desenvoltura bacana ao falar. Nós precisamos desenvolver a nossa personalidade, precisamos desenvolver a nós como pessoas em si. Nós precisamos ser pessoas autênticas. E eu aprendi isso através de livros. Livros, palestras, ensinos, nós vamos aprender mais à frente que uma outra forma de conhecimento é através de homens de Deus, mas por enquanto nós vamos falar a respeito de livros. Os livros, eles podem fazer com que você tenha um conhecimento a respeito de uma coisa que tanto te impede de avançar. Imagine, por exemplo, que eu espero fazer isso mais à frente, que é pegar esse conhecimento que eu estou ensinando aqui no Método Liberty e colocar em um livro. Imagine quantas pessoas vão ser impactadas positivamente através desse conhecimento. Então é sobre isso que eu estou falando. O conhecimento através de livros, ele é extremamente importante. É óbvio que nós estamos falando, falando de um treinamento, eu estou te ensinando um treinamento baseado na palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela é o maior livro que pode existir, mas existem outros livros que não contradizem a palavra do Senhor e você pode usar eles para poder aprender muito mais. E é exatamente isso que eu quero te ensinar. Tem livros importantes que eu quero aqui dar uma reforçar para você, que eu recomendo que você leia, porque vai te ajudar bastante em muitas coisas, e são livros que não se opõem, não tem nada que se opor, não se opõe à palavra de Deus. E essa é uma forma muito interessante de você selecionar os livros que você vai ler, é você utilizar de livros que não contradizem a palavra do Senhor, que não se opõem à palavra do Senhor. Isso vai ser muito importante, porque tem muitos livros por aí que são contradizem a palavra e não é esse tipo de conhecimento que nós estamos querendo, afinal de contas, né? Tem um livro que ajudou muito, me ajudou demais, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro me ajudou demais. Quando eu li, foi como uma explosão na minha mente. Por quê? Porque eu era uma pessoa introvertida e isso me dificultava eu me relacionar com as pessoas. E se hoje eu tenho uma certa facilidade de me relacionar com as pessoas, esse livro me ajudou muito. Me ajudou demais. Ele me ajudou muito a me conectar melhor com as pessoas. E aí, se você for olhar para a palavra do Senhor, você vai ver muitas passagens em que o Senhor Jesus ele tinha uma maneira única de se conectar com as pessoas. Nesse livro, ele retrata isso, claro, com a linguagem atual, mas se você for ler a palavra do Senhor, por exemplo, quando o Senhor Jesus ele se aproxima da mulher samaritana, ele se aproxima dela usando uma abordagem ali amistosa com ela, e ele se introduz ali, começa um diálogo com ela, pedindo água, e aí ele vai falando de coisas que são temas ali muito difíceis para aquele momento, para aquela época, e aí através disso ele gera uma conexão muito grande com aquela mulher, e o resultado é que aquela mulher se tornou uma grande evangelista ali da cidade dela, fazendo muitas pessoas crerem no Senhor Jesus. Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, ele é muito bom e eu recomendo que você leia. Tem outro livro também, muito interessante, me ajudou demais, principalmente a mudar a minha forma de pensar a respeito do mundo, a respeito das dificuldades, a respeito do que eu vivia e vivo até hoje, né? É exatamente o livro Atitude Mental Positiva, de Napoleon Hill. O livro é um compilado de história de pessoas que precisaram ter uma atitude diante de problemas, uma atitude mental positiva. Ele classifica como uma atitude mental positiva, AMP. E ele fala que sempre nós vamos estar diante dessas duas opções, diante de um problema.
Nós vamos ter a opção de fazer o que todo mundo faz, que é reclamar, murmurar, que é explodir em algumas situações, ou então nós vamos ter a opção de agir com uma atitude mental positiva, que é exatamente aprendendo com aquilo ali, interpretando aquilo ali da forma correta e superando aquilo ali através de uma atitude mental positiva. Basicamente, esse é o conceito do livro. Claro, tem muitas outras histórias, muitas coisas importantes que ele ensina dentro do livro, mas esse é um breve resumo do que o Atitude Mental Positiva ensina. Outro livro que me ajudou bastante, e eu uso, né, que é Como Falar em Público e Encantar Pessoas, de Dale Carnegie. Também de Dale Carnegie, né? É um livro bem interessante, que ele ensina como que você vai se desenvolver para falar com pessoas, como você vai se comunicar. Muitas coisas eu já tinha como dom e estudado por Deus, mas eu aprendi a desenvolver através desse livro. Esse livro ele ensina várias técnicas ali para você falar em público. Talvez você vai pensar assim, mas o que esse conhecimento aí vai agregar? Agrega muito. Acredite, você sempre vai precisar de se comunicar bem. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, não interessa qual que é a profissão sua, ou que você é, ou que vai ser no futuro. Você vai precisar se comunicar bem. E eu, no meu caso, Deus me chamou para propagar o evangelho, para pregar a palavra, então, como falar em público é extremamente importante. E esse livro, repito, é um livro que não é contradizente com o evangelho. É um livro que não tem absolutamente nada que ali que possa ofender a nossa fé. Então é importante a gente ter esse tipo de conhecimento. E também tem a questão do conhecimento específico na área que Deus pode te colocar. Se Deus falar, usando o exemplo do médico, se Deus falar para você que você vai ser um médico, você vai ter que ter conhecimentos relacionados àquilo ali. Você vai ler livros de especialistas na medicina, seja qual for a área específica, né? Porque a medicina depois ela vem em outras sub-áreas, né? Então, um neurocirurgião, não sei, dentro da medicina tem várias áreas. E aí você pode pegar livros de homens, de grandes médicos, e ler esses livros que vão te agregar também. Então, os livros são importantíssimos para mim e para a sua vida. Lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 4 a 7, Salomão ele fala bem assim: para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando a gente fala a respeito de conhecimento, você precisa entender que eles vão vir dessas diferentes formas. E aí, Salomão aqui, ele fala que os sábios, eles vão buscar o conhecimento. E o conhecimento, ele é algo que vai, por sua vez, te dar sabedoria, desde que você coloque ele em prática. Se você tem um determinado tipo de conhecimento e coloca ele em prática, você vai adquirir, então, sabedoria. Sabedoria é aquilo do conhecimento que você tem e você coloca ele em prática. A sabedoria é isso. Você pode ser uma pessoa com muito conhecimento, mas se você não coloca em prática, você só é uma pessoa com conhecimento. Mas agora, se você consegue colocar o conhecimento em prática, então você se torna uma pessoa sábia. Salomão está falando basicamente isso. E ele também acrescenta que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o que nós falamos aqui que, em primeiro lugar, você vai precisar do conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico você vai pegar através do conhecimento bíblico que você vai fazer aquilo que a Sagrada Escritura, ela aprova. Então, coisas que não aprovam, você não vai fazer. O que, por sua vez, é o temor do Senhor. Temor do Senhor não é você falar que teme ao Senhor. Temor do Senhor é você praticar o que a palavra de Deus diz. E isso, sim, é, de fato, o temor do Senhor. Por isso que o temor do Senhor é o princípio, é o começo, é a base da sabedoria. Outra forma, e essa daqui eu particularmente eu gosto bastante, marcou muito a minha vida, é o conhecimento através de homens de Deus. O conhecimento através de homens de Deus, ele vai fazer você crescer absurdamente. Você vai crescer espiritualmente, você vai crescer
profissionalmente, você vai crescer de todas as formas que você pensar. Você vai crescer se você escolher as pessoas que você vai ouvir, e você deve escolher homens de Deus, homens que são tementes a Deus. E você vai entender que eles são homens de Deus pelos seus frutos, pela forma com que eles se comunicam, como eles se comunicam e o que eles comunicam, a mensagem que eles entregam. Através disso você vai entender que os que são homens de Deus e os que não são homens de Deus. Através disso eu aprendi muitas coisas. Depois eu vou estar citando para vocês alguns homens que me ajudaram muito na minha vida, principalmente a amadurecer espiritualmente. Homens de Deus têm um grande papel no nosso conhecimento. A partir de grandes homens de Deus, inclusive recentes, aprendi lições preciosas e entendi melhor sobre o agir de Deus. Aprendi inteligência emocional, propósito de Deus, ser mais paciente, compreender que a palavra de Deus é muito mais profunda do que pensava, e tudo isso com homens de Deus. Esse texto aqui é um texto que eu escrevi e é exatamente isso. Através da palavra, através de homens de Deus, eu aprendi bastante coisa, inclusive inteligência emocional. Inteligência emocional, meus irmãos, é algo que a gente precisa brigar por isso. Porque a inteligência emocional, ela faz com que você consiga viver melhor. Se você é uma pessoa que se abate muito fácil, se você é uma pessoa que qualquer coisa te derruba, você é uma pessoa que não tem controle, sabe, da sua ira, você é uma pessoa que não tem controle da sua tristeza, se você é uma pessoa que não tem controle até mesmo da sua felicidade, porque se você não tiver controle da felicidade, for uma pessoa inconsequente, eu falei a respeito, né, na parte de experiências, falei que às vezes você conhece uma pessoa, a pessoa é muito louca, uma pessoa muito irresponsável, essa pessoa ela não tem inteligência emocional, ele acha que a vida é uma loucura, que a vida é um conto de fadas, e por consequência essa pessoa ela vai sofrer bastante. Por quê? Porque ela não tem inteligência emocional. Nós precisamos ter inteligência emocional. Aprendi também sobre o propósito de Deus. E aqui eu vou citar para você o nome das pessoas que me ajudaram bastante a aprender sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, eu aprendi principalmente com o Thiago Brunet, eu aprendi bastante com o Thiago Brunet a respeito de inteligência emocional. Ele ensina bastante sobre isso, ele fala a respeito que as nossas emoções elas podem interferir totalmente no nosso futuro, e eu de fato percebi que é importante a gente ter essa inteligência emocional. Aprendi sobre o propósito de Deus também com o Thiago Brunet. Thiago Brunet ele fala muito sobre propósito, ele fala que as nossas experiências do passado elas influenciam o nosso futuro, e isso é verdade. Eu hoje eu entendo que cada situação que eu vivi no passado ela me fez ser a pessoa que eu sou hoje, e através disso eu consigo cumprir meu propósito, ser uma pessoa muito melhor pelas experiências que eu passei no passado. Também aprendi sobre ser mais paciente. Esse aqui eu aprendi muito com o Luciano Subirá, é um grande homem de Deus também, um pregador do evangelho, é alguém que ensina muito sobre ser paciente, principalmente sobre as histórias que ele conta, é muito interessante. Tem uma pregação que eu recomendo que você ouça dele, que é sobre Esperei com paciência no Senhor, de Luciano Subirá. Você vai aprender bastante ali, é muito boa a mensagem. Também aprendi que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que eu pensava. Aí eu aprendi muito com o Luiz Hermínio, aprendi isso. Aprendi com o próprio Luciano Subirá. Também aprendi ali com algumas coisas. Eu aprendi com pessoas que talvez se for olhar primeiro a grosso modo, você vai falar, não, essa pessoa não sabe... como é que você aprendeu alguma coisa com esse cara? Eu aprendi algumas coisas com, por exemplo, o Pablo Marçal. Pablo Marçal foi uma pessoa que me ensinou muito. Eu não tô ganhando nem R$1 para falar dele aqui, porque ele é muito dinheirista, né? Isso aí foi o que me fez parar de ouvir ele. Mas eu aprendi bastante coisa com ele, e eu entendo que Deus tem um plano na vida dele através dessas loucuras dele. Mas eu aprendi bastante com Pablo Marçal, principalmente nas suas palestras. Me ajudaram bastante. Então os homens de Deus são fundamental. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 14 a 17, o apóstolo Paulo ele escreve: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão
naquele de quem não ouviram. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse aqui é um versículo que o apóstolo Paulo ele reforça a importância de ter homens de Deus para pregar o evangelho. Todos nós temos um papel importante nisso. Eu e você, nós temos esse papel. Se eu tenho coragem de divulgar aqui, colocar em prática o que eu aprendi, se eu tenho coragem de compartilhar com você, é porque eu recebi uma direção de Deus. E fazer isso, meus irmãos, por incrível que pareça, no começo parece muito difícil e no final parece mais difícil ainda. Brincadeiras à parte. Não, no começo a gente acaba passando mais... achando que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Talvez você, com esse treinamento, você está achando que tudo é muito complexo, ou você está achando que tudo é muito simples. Se você está achando que tudo é muito simples, maravilha, perfeito, coloque em prática. Se você está achando que é muito complexo, maravilha, perfeito, coloque em prática, porque na complexidade você vai descobrir o valor das coisas. Aquilo que você interpreta como complexo, e você vai lá e coloca em prática, você valoriza muito mais do que aquilo que você acha que é simples, vai lá e coloca em prática, e às vezes você não valoriza. Mas uma coisa é fato, nós precisamos buscar o conhecimento. Você precisa buscar o conhecimento, e como eu já citei aqui, você vai buscar o conhecimento afunilando, baseado naquilo que Deus te deu direção. Nós aprendemos a respeito de direção. Todo conhecimento que você buscar, você vai ter que buscar para agregar na direção que Deus te entregou. Não saia por aí buscando todo e qualquer tipo de conhecimento que não vai agregar naquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Porque senão você vai estar agindo tolamente. E tolo, ele só serve para perecer. E você não vai perecer em nome do Senhor Jesus, porque você não é tolo. Se você está aprendendo alguma coisa, se você está se dedicando aqui ao método Liebert, isso já demonstra que você não é tolo, que você é alguém que tem realmente compromisso. E eu fico muito feliz de poder estar te ensinando as coisas que eu aprendi e estar te ajudando de alguma forma. Isso para mim é um privilégio muito grande e eu espero que você possa em algum momento estar falando comigo, mandando uma mensagem no WhatsApp, testemunhando. Isso vai ser de grande valia para mim e me motivando para criar outros tipos de treinamento. E esse treinamento aqui ele é só o começo. Tem muito mais coisas que eu posso estar passando, mas a ideia do treinamento Liebert é ser um pouco mais resumido, mas de alguma forma ele já é muito completo. Mas tem muitas mais coisas que a gente pode estar esmiuçando e aprendendo dentro dele. Mas essa é a parte do conhecimento. O método Liebert não para por aqui. Nós ainda temos o modo de personalidade, também vai agregar muito na nossa vida e na sua vida também, certo? Então eu te espero na próxima aula, nós vamos falar sobre personalidade. Te vejo lá.